Olá, tudo bem? Nessa videoaula eu vou explicar para vocês um pequeno contorno de negócio que existe dentro do sistema, tá? E como a gente pode estar trabalhando com ele enquanto essa solução ela não é definitiva, né? Eu estou me referindo aos históricos de contas a pagar e históricos de operação, tá? Dentro do sistema, você pode tipificar suas contas a pagar pelos históricos, tá? Então, eu estou criando lá contas a pagar do tipo a despesa administrativa, por exemplo, conta de água, despesa gerais, né? Conta de água, luz, telefone, né? Então são históricos, são tipos que eu crio dentro do contas a pagar. Esses tipos eles são usados em diversas áreas do sistema. É usado em relatórios, tá? É usado em filtros, né? É usado em DRE, por exemplo. Tá? O que acontece hoje no sistema é que nós temos dois históricos. Tá? Um histórico específico para contas a pagar, que é o histórico de contas a pagar, tá? Que é esses caras aqui. Tá? Nós temos lá o 13º, acertos, água, aluguel, tá? Que são históricos comuns para todas as empresas, né? Quando você cria uma conta a pagar, você tipifica esses caras, né? E um histórico de operação, tá? Mesma coisa, 13º, carro, férias. Tá? O que acontece no sistema é o seguinte. Dentro do contas a pagar, quando você está lançando uma contas a pagar, você define os dois históricos, tá? Ah, mas eu preciso definir dois históricos? Isso é um contorno de negócio. Esse histórico aqui, específico do contas a pagar, está sendo descontinuado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele vai deixar de ser usado, tá? E vai ser passado todo para ele, para esse outro histórico aqui. Tá? Mas nesse processo de descontínuo, o sistema está numa fase transitória, né? Então é necessário que você preencha, por exemplo, os dois históricos, tá? 13º e 13º. O que isso me dá de prejuízo? O único prejuízo é você ter que vincular os dois históricos, tá? No mais, não há nenhum tipo de prejuízo processual dentro do sistema. Tá? Então eu posso cadastrar aqui um fornecedor, um boleto, né? Para no dia 10 de 2023, tá? No valor de R$ 200. Tá? Lancei lá. Opa, estava agrupado aqui, eu não queria. Então, tá lá, o histórico, 13º salário, tá? Então tá aí. O que eu aconselho vocês, tá? Como analista de negócio, tá? A que vocês criarem um histórico padrão aqui, tipo um histórico geral, tá? Ou despesas, né? Despesas a ser utilizado em todas as contas a pagar, tá? Isso é fácil a gente fazer o vínculo depois dentro do sistema. E aqui sim, no histórico de operação, você usar a conta, a despesa, a tipificação específica, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que a despesa de FGTS. Tá? Opa, tem mais coisa para preencher, né? Mês de 2023. Boleto. Pronto. Bom, então nós temos aqui os dois históricos, né? Ficaria no sistema mais ou menos assim. Esse histórico que não me interessa, tá? Muito agora.
Em contrapartida, a minha tipificação detalhada, que é o histórico de operação. Beleza? Isso é um contorno de negócio, pessoal. A maioria dos relatórios já não usa mais esse histórico aqui, tá? Ele está sendo descontinuado. A próxima etapa seria o processo de depara dentro do sistema, que é relacionar cada um desses caras com um histórico de operação. Tá? A vantagem de se usar histórico de operação são muitas, mas a principal dela, tá, é que, além de centralizar todos os históricos, tanto o a pagar quanto o receber, tá, é possível vincular contas de DRE nesses históricos de operação. Então, essa é uma das principais vantagens de se usar histórico de operação. Tá? Não é um campo obrigatório, porém, é fortemente aconselhável que vocês utilizem, tá, o histórico de operação. Beleza? Então, isso aqui foi uma aula, uma videoaula só para explicar esse contorno de negócio, né? Porque tem a gente que se confunde bastante ainda, né? Então, essa fase transitória, há necessidade de se criar esses dois históricos, né? Eu já vi empresas, por exemplo, cadastrando o mesmo histórico. Então, não há problema também, não há problema nenhum de negócio você ter os dois cadastros idênticos, né? Eu já vi, por exemplo, empresa deixando o histórico de contas a pagar como se fosse um grupo, tá, de um detalhamento maior, né? Por exemplo, despesas com pessoal. Aí eu colocaria 13º salário, FGTS, Prolabore, né? E detalharia todos os outros aqui no histórico de operação. Também não há nenhum tipo de problemática no sistema, tá? Nenhum tipo de impedimento que você faça dessa forma, tá? O único conselho que eu dou é que realmente se utilizem dos históricos de operação. Detalhe, é possível tipificar também por histórico de operação no contas a receber, tá? Então, se eu vier aqui em contas a receber, eu tenho meus históricos de operação. É lógico que aqui, né, os históricos de operação são de recebimento, né? Então, nós temos aqui 3 históricos. Lembrando que é um banco de teste aqui, tá, pessoal? Então, às vezes não condiz muito com a realidade, mas está ali. Onde que eu cadastro históricos de operação, então? Então, eu venho aqui, ó, históricos, cadastro, financeiro, histórico de operação. Aqui tem todos, ó, você lista todos. O histórico de operação, ele centraliza todos os históricos, tá? Então, dessa forma, você enxerga tanto os históricos de crédito quanto os de débito. Então, quando eu vou cadastrar um histórico, ele me pergunta, ó, contas a receber, crédito, contas a pagar, débito, né? Ó. Tá aqui, ó. Então, vou cadastrar um de contas a receber. Recebimento de duplicata na loja, por exemplo. Tá? Não vou vincular a conta de DRE. Isso aqui eu vou explicar mais para frente, quando eu for explicar DRE, tá? Eu posso vincular, essa é uma das vantagens do histórico de operação, em contrapartida a outros históricos, né? Além de você estar centralizando tudo. Pronto. Eu tenho lá um novo histórico no contas a receber também. Tá lá, meu recebimento de duplicata na loja. Beleza, pessoal? Isso aqui foi uma videoaula, então, para explicar esse contorno de negócio. E espero que elucide algumas das dúvidas que vocês têm, tá? Com referente às tipificações das contas. E eu espero vocês na próxima videoaula.